Olá amigos, aqui é o Cristiano do canal InfoVvocê, um canal de tecnologia, e nesse vídeo de hoje a gente vai estar vendo sobre os operadores relacionais e lógicos, que são uma base para a gente entender as estruturas que a gente vai estar estudando logo em seguida, como estrutura de decisão ou condicional e estruturas de repetição. Vocês já devem ter um conceito formado, porque você estuda isso de certa forma no colégio. Então vamos lá. Operadores relacionais, o que que são? Eles são o maior que, maior igual a, menor que, menor igual a, diferente de e igual a. Aqui estão os símbolos que são usados para cada um destes operadores, tá? Sendo que o diferente, ele é diferente daquele igualzinho riscado que a gente estuda na matemática. Ele, no Visual G, ele é formado dessa forma assim, o sinal de menor e o sinal de maior, tá? Em algumas linguagens, como por exemplo o C, o PHP, ele é o ponto de exclamação seguido de um igual, tá? O igual a também é só o sinalzinho de igual. Em algumas linguagens, como também o PHP ou a linguagem C, ele é formado por dois sinais de igual, tá? Mas aqui no visual é um só. Então alguns exemplos são, ó, idade maior que 18, tá? Número maior ou igual a 2,2, nota menor que 6, x menor ou igual a 20, ó, o menor igual, ó, é um pouquinho diferente daquele da matemática também, tá? Ele não tem aquele risquinho aqui embaixo, tá? Então é primeiro menor, depois igual, ou primeiro maior, depois igual. Aqui se lê como nome diferente de Pedro, tá? Aqui ele está comparando uma variável chamada nome com um texto, Pedro, porque ele está entre aspas. Sem aspas é a variável, com aspas é um conteúdo, tá? Sexo diferente de F, tá? Sexo é uma variável, F é o conteúdo que está nessa variável. Então, são verificações que ele faz através dessas expressões. E sempre que vocês fazem essas verificações, isso resulta de verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, idade maior que 18. Ele vai lá na memória, naquele espacinho chamado idade, vê quanto tem lá. Ah, tem 15. 15 é maior que 18? Falso. É menor, tá? Num, ele vai lá na variável, procurar uma variável chamada num. Num é maior ou igual a 2,2? Se for, dá verdadeiro, se não, dá falso. Então, esses são os operadores relacionais. Já os operadores lógicos, eles expressam operações lógicas que resultam em verdadeiro ou falso, similar a essa que eu acabei de falar. Os operadores lógicos mais utilizados na programação são o e, o ou e o não. Tá? Exemplos. Olha só, aqui eu tenho, ó, 7 é maior que 5? 7 é maior que 5? Verdadeiro. E 4 é maior que 3? É verdadeiro. Então, quando você tem verdadeiro e verdadeiro, porque as duas expressões deram verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Tá? Então, esse é o operador e. Eu já vou mostrar a tabela verdade, onde ele diz como que são as respostas para cada uma das combinações possíveis, usando o e, o ou e o não. Tá? Vamos para outro exemplo, olha só. 10 é diferente de 10? Falso, né? Porque ele é igual, então deu falso. 9 é maior que 1? Verdadeiro, 9 é maior que 1. Então, falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá? Vocês já vão entender melhor isso logo na sequência, tá? Então deu falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Ou seja, com o ou, se uma das expressões der verdadeiro, tudo dá verdadeiro. E com o e, se uma das expressões der falso, tudo dá falso. E o não é a negação de um resultado. Aqui, por exemplo, eu tenho assim, ó, 25 vezes 3 maior que 75. Então, olha só, 20, ele vai resolver primeiro a multiplicação, depois ele usa o operador relacional para fazer a operação. Então, 25 vezes 3, 75. 75 é maior que 75? Deu falso. Falso. A negação de falso é verdadeiro. Então, essa expressão aqui vai dar verdadeiro, tá? Aqui, gente, então, isso aqui se chama tabela verdade, onde a gente tem, olha só, se o operador 1 for verdadeiro e o operador 2 for verdadeiro, usando o e, o resultado é verdadeiro.
tá? Aqui, verdadeiro e falso. Vai dar falso. Falso e verdadeiro dá falso e falso dá falso. Aquilo que eu falei. Para o E, basta, tudo tem que ser verdadeiro para dar o resultado final verdadeiro. Tá? Vamos para o OU. O OU é diferente. Então, se um for verdadeiro, tudo é verdadeiro. Então, ó, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso vai dar verdadeiro. Porque um é verdadeiro já, o resultado final é verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar verdadeiro. E falso vai dar falso. Tá? É bem fácil ver a diferença entre os dois. Tá? E o não, ele simplesmente inverte o resultado da expressão lógica. O não de verdadeiro dá falso e o não de falso dá verdadeiro. Tá? Então, é importante que vocês entendam bem esses conceitos. E a gente vai fazer um breve exercício agora para vocês dizerem se os resultados das expressões dão verdadeiro ou dão falso. Tá? Vamos lá. Considerando que x vale 15 e y vale 10, qual o resultado lógico, verdadeiro ou falso, das seguintes expressões? Então, x vale 15 e y vale 10. Ó. X é maior que y, 15 é maior que 10, vai dar o quê? Verdadeiro, né? Olha só, x é maior que y mais 5, então aqui primeiro você tem que somar, tá? Y mais 5, y vale 10, então 10 mais 5, 15. 15, que vale x, 15 é maior que 15? Deu? Falso. Olha só, 7 é maior que y? Falso. E 15 é maior que x? Então aqui eu já saberia que deu falso. Por quê? Porque se a primeira dá falso e você está usando o e, tudo é falso. Eu não preciso nem resolver o resto, porque eu tenho certeza que vai dar falso, tá? X é diferente de y? 15 é diferente de 10? Sim, verdadeiro, tá? Aqui, o não de x menor que y. X é menor que y? 15 é menor que 10? Falso, né? Deu falso. A negação de falso vai dar verdadeiro. Tá? E olha só. X é igual a y? 15 é igual a 10? Falso. Ou x é maior que y? 15 é maior que 10? Verdadeiro. Então eu tenho um falso ou verdadeiro. O que vai dar? Verdadeiro, né? Porque o ou, quando um dos dois é verdadeiro, tudo dá verdadeiro. Olha só essa última aqui. Parece que complicou um pouquinho. Tá? Vamos fazer assim, ó. Resolve essa última e comenta lá e eu vou dizer se você acertou ou não. Tá bom? Se acertou ou não. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Logo na sequência a gente vai precisar desse conteúdo para aprender as expressões. Se você gostou do vídeo, curte ele, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você é novo aqui e nos vemos no próximo vídeo.